Hoje a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo do 1 ao 7 e depois de 12 a 16. Evangelho segundo João, capítulo 15, do versículo 1 ao 7, depois de 12 a 16. Diz assim, versículo 1: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Versículo 3: Vocês já são limpos, já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós, ou em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Versículo 12, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os ameis. Versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamados amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Versículo 16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Curve sua cabeça, vamos estar orando neste momento, esta palavra abençoada. Deus, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar na tua casa e ministrando a tua palavra. Deus, eu me coloco mais uma vez na tua presença. Te peço, ó Deus, fala com o teu povo. Fala, Senhor, como o Senhor tem falado no meu coração. Senhor, que esta palavra possa chegar aos corações sedentos, aos corações necessitados, aos corações que precisam ouvir a tua voz. Por isso, ó Deus, toma o primeiro lugar. Assim, ó Deus, é o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse capítulo 15 é um capítulo que eu digo que ele é recheado. É um capítulo onde ele fala diretamente conosco. Que mesmo Jesus Cristo utilizando uma parábola, uma forma de demonstrar, de explicar, mas ele é um texto que, se você observar, ele começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17, aonde Jesus Cristo conversa com os seus discípulos. E aí eu comecei a meditar nesses capítulos e o capítulo 15 foi o que mais me chamou a atenção. Por quê? Você imagina o seguinte, meu irmão. Imagina aquele papo, aquele bate-papo, aquela conversa, sabe? Aonde você precisa chamar alguém à responsabilidade. Aonde você precisa falar para ele o que é a realidade da vida. Um bate-papo, quem sabe, de um pai para filho, falando assim, olha, a realidade da vida é bem diferente do que você está vivendo. Ou talvez, como diz o pessoal aí, precisa conversar e falar para si, meu irmão, se liga. Fala para o seu irmão assim, mesmo que seja de longe, se liga. Se liga.
Por quê? Os discípulos já estavam mais ou menos aí 3 anos com Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha chamado eles para participar do ministério dele na terra. Só que é muito fácil, é muito bom quando você segue alguém. A história de seguir o líder. O que o líder fizer, ele é o líder, ele vai se responsabilizar e está tudo certo e deixa a vida acontecer. Só que esses capítulos aqui, Jesus Cristo já começa a falar para eles o seguinte: toda essa conversa é para dizer para os discípulos que a hora dele estava chegando. Que o momento daquilo que ele veio fazer na terra, ou seja, a sua missão, a crucificação por mim e por você, estava perto de acontecer. E que os discípulos, a partir de determinado momento, não teria mais o seu líder, não teria mais o seu responsável, não teria mais aquele que fazia milagres perto deles. Ou seja, eles teriam que andar com as próprias pernas. E Jesus Cristo, nesse texto aqui, ele começou a falar sobre a videira. Alguém aqui já viu uma videira? Alguém sabe? Videira, irmão, nada mais, ou vinha, como as pessoas falam, é o pé de uva, que, por sinal, é lindo. A variedade de frutas que nós temos das uvas, cada uma com seu sabor, com a sua cor, com a sua demonstração, as suas folhas, é uma coisa linda. E, com certeza, tudo aquilo que Deus fez é maravilhoso. E ele comparar-se a uma videira é porque é algo muito lindo, algo especial, algo que até hoje é cultivado, porque os melhores vinhos estão aí para as pessoas degustarem. Um suco de uva natural, muito bom. Gosto muito. Sempre que podemos, compramos. Quando não podemos, admiramos. Mas é algo muito bom. E aí Jesus Cristo utiliza o exemplo da videira. Ele utiliza esse exemplo para falar para os seus discípulos que a situação deles estava mudando, que a situação deles não ia ser mais aquela vida tranquila que eles estavam vivendo, só acompanhando Jesus, um milagre aqui, outro milagre ali. Jesus Cristo orava, abençoava, multiplicava. Irmãos, é muito bom. Fala assim para o seu amigo de longe: ser cuidado por Jesus é muito bom. Ser cuidado por Jesus é muito bom. Por isso eu digo para vocês, irmãos, deixa Jesus, deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Ele cuidar. Se entrega e deixa Ele cuidar da sua vida. Porque não tem nada melhor. Não existe nada melhor. Mas Jesus Cristo utilizou esse exemplo da videira. Por quê? A videira, para quem não sabe, ela é uma planta trepadeira. Mas com o tempo ela desenvolve o seu tronco, vêm-se os ramos, e os ramos dão os seus frutos. E Jesus Cristo começou a utilizar essa comparação para explicar a situação dos seus discípulos. Irmãos, quando você pega o versículo 1 e 2 do capítulo 15, Jesus Cristo já começa a fazer uma coisa, que eu anotei aqui as referências, em 4 situações nesse texto, para que a gente possa entender por que videira. E esses 4 pontos são assim, irmãos. Primeiro ponto, Jesus Cristo identifica quem é cada um no reino. Para não ter dúvida, ele já começa identificando quem é cada um. E ele fala: eu sou a videira verdadeira. Meu pai, o agricultor. E no segundo ele diz: todo ramo que está em mim. Então nós somos ramos. Nós somos ramos. Para que não haja dúvida. Ele é a videira verdadeira. O meu pai, o agricultor. E nós, os ramos.
Entenderam? Aí vamos falar assim, por quê? Mas por que isso, irmão? Porque Jesus Cristo, quando ele fala sobre videira e o pai o agricultor, começa toda aquela situação que nós já vimos, quem já teve a oportunidade de observar como é tratado uma lavoura, como é tratado árvores que dão frutos. É um tratamento muito especial. Ali ocorre identificação, ali tem experiências que são contadas. Então, irmãos, Jesus Cristo, a videira, ele quis, nesse momento aqui, ele já começou a colocar, a explicar para os seus discípulos, que eram judeus, que a casa de Israel, que era a primeira videira, não tinha dado certo. Estava cheio de falhas. A videira, a primeira videira, a casa de Israel, os sacerdotes, tudo corrompido, tudo com problema. E aí Jesus Cristo já chama para si a responsabilidade. Eu sou a videira verdadeira. Dizendo para eles assim, eu não sou corrupto, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nada que deixe a desejar, eu sou puro de coração, eu sou manso de humilde, mas eu também sou correto e esta é a minha missão. E quando nós temos a oportunidade de observar uma videira ou uma vinha, o agricultor, quando está lá dentro, ele vai olhando planta por planta. E ali ele identifica quais são os ramos bons e os ramos ruins. Os ramos produtivos e os ramos improdutivos. Jesus Cristo conhece o seu coração. Jesus Cristo sabe o que você faz. Deus, agricultor, ele sabe como cada um de nós somos. Ele conhece a sua capacidade de produzir. Ele conhece o seu desempenho. Sabe por quê, irmãos? Porque foi Ele que te criou. Ele te criou, irmão. E é bem claro. É bem claro. Porque nós somos os ramos, os galhos que brotam do tronco principal. Nós somos a partir dele. A partir dele tudo começa. Então nós não vamos acontecer sem que ele aconteça primeiro. E assim como diz aqui no versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que não dá fruto, ele corta. Nós vamos entender o seguinte, irmão, nessa reflexão aqui, Jesus Cristo falou diretamente para os seus discípulos, que um dia foi até eles e buscou eles. Um dia Jesus Cristo não te encontrou? Um dia Jesus Cristo me encontrou. Ele encontrou vocês também? Sim ou não, irmãos? Um dia você aceitou Jesus Cristo. E aí o agricultor começou a trabalhar na sua vida. Desta forma, ele sabe o que você é capaz. Com certeza que você não quer ser lançado fora. Pelo contrário, você quer continuar sendo tratado por Deus e por Jesus Cristo. Irmãos, o reino de Deus é algo fácil de se entender, mas difícil de exercer. Sabe por quê? Tem que haver uma predisposição tua e minha em servir a Deus. Você tem que querer. É preciso querer, irmãos. Por quê? Porque a facilidade das coisas do mundo, de praticar, é muito mais fácil praticá-las e interrompe aquilo que Deus quer para a sua vida. Quando você pega uma árvorezinha e começa a brotar, linda, maravilhosa, e vai lá e corta os seus galhos de forma errada, dizem que ela fica raquítica, né? Ela mingua ou até mesmo morre.
E é isso que o pecado faz conosco. O pecado nos atrapalha. E há uma necessidade de podar. Há uma necessidade de tratar. Então, irmãos, assim como esses discípulos estavam sendo orientados, nesta noite Deus também vai continuar nos orientando. Porque no primeiro momento, nós precisamos, assim como um dia nós aceitamos, nós fomos ligados à videira verdadeira. Nós estamos ligados nessa videira verdadeira. Mas também como esses discípulos foram chamados e por 3 anos ficaram com Jesus Cristo, assim nós também aceitamos a Jesus Cristo e estamos numa caminhada com Ele. E aí no segundo ponto que eu tenho aqui, é quando Jesus começa a tratar os seus discípulos, porque desde o dia em que Ele chamou um por um, até o dia que Ele ressuscitou e depois foi aos céus, Ele tratou os seus discípulos. Dia após dia. Cada um com o seu problema, ou até mesmo até a sua cura que ele precisava. Não é diferente de nós, porque desde o momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós também estamos sendo tratados. Nós precisamos tirar aquilo que não presta, nós precisamos ser podados, nós precisamos ser limpos, nós precisamos muitas vezes ser curados, tanto fisicamente como espiritualmente. Nosso coração, nosso ser, precisa ser tratado. Você precisa, irmão? Eu preciso. É todo dia, é todo momento. Deus precisa me tratar em várias áreas e Ele tem feito isso, graças a Deus por isso. Não está sendo fácil, tem vezes que muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente fica triste, mas Deus sabe qual é a melhor coisa para nós. Ele sabe qual é a melhor coisa para você, meu irmão. Você pode até não entender naquele momento o tratamento que você está passando, mas lá na frente você vai dar glória a Deus porque você vai ver resultado. Irmãos, só quem conhece o seu coração é você e Deus. Eu posso te ver lindo, maravilhoso, eu posso te elogiar, eu posso dizer que você é uma bênção, eu posso falar que você é uma pessoa maravilhosa. Mas o seu interior, que você chora, que você fica triste, que você guarda suas mágoas, que você fica de uma forma muito complicada, só você e Deus conhecem. E eu vou falar para os irmãos com toda clareza, porque isso, graças a Deus, eu sou um testemunho vivo que Deus tratou o meu coração em muitas áreas, porque só Deus podia tratar. Homem nenhum nesta terra ia entender o que se passava no meu coração. Tristezas, mágoas, questões hereditárias. Hoje, graças a Deus, eu dou glória a Deus por tudo que eu tenho passado de tratamento, porque hoje eu já me sinto muito mais leve, muito melhor para dar glória a Deus do que há alguns anos atrás. Mas tem hora que dói. Se você pegar na Bíblia o exemplo dos discípulos, quantas vezes Jesus Cristo tratou Pedro? Quantas vezes Jesus Cristo tratou João? Até Judas, que o traiu, Jesus Cristo tentou tratar ele. Todos. Aí eu pergunto, por que às vezes você resiste ao tratamento de Deus na sua vida? Por que você muitas vezes diz não ao tratamento de Deus? Por que você recusa abrir o seu coração e dizer, Senhor, faz morada? Porque, irmãos, tem hinos, graças a Deus, louvores que nós cantamos, que dizem que isso aqui é dele, esse templo é dele, que o nosso coração é dele. Mas muitas vezes nós estamos mentindo. Porque nós até nos derramamos no louvor, mas na hora que o Espírito Santo vem, tá bom, então eu vou te tratar. Não, deixa, pode deixar. Não, isso não precisa. Hoje não se usa mais tanto porque as casas diminuíram. Mas antigamente se existia uns lugarzinhos chamados despensa, ou até mesmo quartinho, né?
aquela garagem que o pessoal não tem mais carro, mas mantém lá, entulhada de coisas. Coisas que você já não usa há mais de 10, 15 anos, mas está lá guardado. Coisas que você não sabe nem o dia que você comprou, coisas que você tem até nota fiscal guardado junto, mas você não sabe nem para que você comprou aquilo. Isso acontece com vocês? Acontece? Da mesma forma, é o coração de muitos de nós. Estão entulhados com coisas que nem sabem por que estão lá. Muitas vezes ele está lá guardado mágoas, está lá guardado tristezas, está lá guardado situações que aconteceram com pessoas, que depende de perdão, depende de liberar amor, depende de se prostrar diante de Deus para ser curado. Mas você trancou e muitas vezes jogou até a chave fora, mas eu não quero mexer lá. Mas eu quero te dizer para você nesta noite, tanto vocês que estão presentes aqui, quanto aqueles que nos acompanham pela rede social, Jesus Cristo quer entrar nesse lugar para limpar. Jesus Cristo quer chegar nesse lugar e tirar toda essa bagulhada, tudo isso que não provém, tudo isso que está atrapalhando, tudo isso está aniquilando a sua vida espiritual diante de Deus. Tudo aquilo que está atrapalhando de você receber as bênçãos e as promessas de Deus na sua vida. Irmãos, Deus está pedindo você nesta noite liberdade para agir na sua vida. Porque Jesus Cristo, ele é educado. Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Ele não é como Satanás, que chega, mete o pé na porta, arromba e diz que a casa é dele. Jesus Cristo não. Jesus Cristo é aquele que se apresenta e fala, eu vim para te tratar. Agora, se você vai abrir o seu coração ou não, depende de você. Depende de você, meu amado. Depende de você, minha amada. Depende da sua predisposição em falar, Jesus Cristo, eis-me aqui. Faz de mim o que quiseres. Porque foi isso que Jesus Cristo começou a falar para os seus discípulos, foi isso que ele quis ensinar para os seus discípulos, que uma vez estando ligada nele, uma vez que aqueles ramos todos estavam ligados nele, precisava e precisa de tratamento. E isso foi 3 anos do seu ministério dedicado aos seus discípulos também. Mas a conversa não parou por aí, irmãos. Sabe por que a conversa não parou por aí? Porque ele deixou bem claro. Ou você é um ramo produtivo, aonde eu vou podar e cuidar, ou você é um ramo improdutivo, que será cortado e lançado fora. E esse lançar fora, meu irmão, eu posso abrir um parênteses e dizer assim, irmãos, a minha Bíblia fala, assim como a sua Bíblia fala, que aqueles que não forem produtivos para Deus serão lançados fora e queimados, como um galho seco é lançado fora e muitas vezes é atacado fogo. Por que não? Como diz em Apocalipse, lançado no lago de enxofre. Jesus Cristo aqui está fazendo menção à vinda dele, meu irmão. Se você está na casa do Senhor, se você não está produzindo nada, se você não está se colocando na presença dele, está somente indo e vindo, está nessa acomodação total espiritual, você acha que é só vir e herdar o reino de Deus? Jesus Cristo quer falar para você nesta noite o seguinte, meu amado, ele não quer lançar você fora, mas se você não houver mudança na sua vida, infelizmente, no dia do juízo final, vai ser lançado. Quer ver uma coisa, um test drive rapidinho? Quem aqui quer ir para o inferno? Levanta a mão. Alguém aqui quer ir para o inferno? Ninguém vai se manifestar. Agora, se eu perguntar aqui, quantos querem herdar o reino dos céus?
Então você precisa produzir. Então você precisa estar ligado no Jesus Cristo. É preciso estar ligado à videira verdadeira. Quando nós estamos ligados na videira verdadeira, diz que quando Ele nos limpa, nós iremos produzir mais frutos. Aí você pode perguntar, irmão, que fruto é esse? Que fruto eu vou produzir? Aí eu peço a você a gentileza, abre a sua Bíblia em Gálatas, Cartas aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Porque quando nós somos chamados a produzir, quando nós somos podados e limpos pelo agricultor, o agricultor aqui, nosso Deus, Ele procura que nós tenhamos semelhança, porque se você está ligado a uma videira, você vai produzir uvas. Então há uma semelhança muito grande. Nós também vamos produzir. Se o nosso Jesus Cristo produziu, nós também vamos produzir, porque nós estamos ligados a Ele. E quais são os frutos do Espírito, meu irmão? Conforme está relatado em Gálatas 5, de 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vou repetir. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você, ramo da videira, semelhança que você tem com Jesus Cristo, é preciso produzir esses frutos. Eu e você precisamos produzir isso aqui. Porque se qualquer outra pessoa olhar para a videira, olhar para este ramo aqui ou este ramo aí e não encontrar esses frutos aqui, então está tendo alguma coisa errada. Se as pessoas olharem para você, não encontrar em você amor, se elas não encontrarem amor, a coisa vai ficar complicada. Porque Jesus Cristo fala, nesse capítulo aqui também, sobre amar uns aos outros. Se as pessoas olharem para a videira, olhar para o ramo, e não encontrar alegria, alguma coisa está errada, meu irmão. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? Não escutei, irmãos. É a nossa força. Irmão, quando você está aí alegre em Jesus Cristo, você vai com toda a força, você vai caminhar, você vai lutar, você vai fazer, porque a alegria do Senhor está te contagiando. Quando você olha para um irmão, para uma irmã, aonde a alegria do Senhor está estampada no rosto dele, já começa a motivar você. Quantas vezes eu entro pela esta casa e vejo a alegria do Senhor estampada no rosto dos meus irmãos, e isso começa a me dar uma alegria também. Isso traz, ver Jesus no semblante de cada um dos meus irmãos. E a paz? Porque, irmãos, a pessoa olhar para um cristão procurando paz, porque lá fora não tem paz. Lá fora não tem paz. Lá fora tem tribulação. Tem confusão. Ele procura a paz de Jesus Cristo, ele vai achar em quem? Ele tem que achar em nós. Aí ele chega, se dá de cara com uma tribulação e fala assim, não estou entendendo, o que está errado aqui? Eu estou vindo de uma confusão e estou achando outra. Alguma coisa está errada. E paciência. Você tem paciência, irmão? Eu estou pedindo a Deus cada dia mais. Cada dia mais. Senhor, manifesta esse fruto na minha vida, porque eu preciso de paciência, Senhor. Porque paciência é um dom, é um fruto maravilhoso, irmão. Precisamos. Nós casados, nós noivos, né, Guilherme? Então, assim, nós precisamos.
com seus filhos, com suas esposas, com seus maridos. Irmãos, quantos testemunhos há de pessoas que se converteram a Jesus Cristo porque um dia ele encontrou a paz na sua esposa, ou no seu esposo, ou nos seus filhos, que são cristãos. Bondade. Irmão, agir com bondade é algo maravilhoso. Nesta pandemia houve a oportunidade de você agir com bondade e está tendo até hoje, meu irmão. E eu louvo a Deus pela bondade de muitas pessoas, porque essa bondade chegou até mim e até a minha família. Por que não falar de fidelidade? Por que não falar de mansidão, domínio próprio? Irmãos, isso tudo tem que estar estampado em nós. Sabe por quê? Porque no versículo seguinte já diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que tenho lhe falado. Jesus Cristo já vinha pregando para os discípulos e através da palavra ele vem ensinando a eles, e eles se tornando limpos de coração, homens tratados pelo Espírito Santo, homens tratados diretamente por Jesus Cristo. Homens tratados diretamente por Jesus. Rapaz, é coisa maravilhosa, é a oportunidade deles foi uma oportunidade inédita. Ao ponto de eles desenvolverem uma dependência total em Jesus. Porque o terceiro ponto é esse. O terceiro ponto que nós precisamos ter é uma dependência. Porque diz assim: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, eu só posso fazer alguma coisa, ou você, se Jesus Cristo assim nos autorizar. Nós não fazemos nada. Não há poder em nós, o poder está todo em Jesus Cristo. Ele emana aos seus filhos, aqueles que estão ligados a Ele, para poder chegar até as outras pessoas. Então, às vezes nós nos deparamos com pessoas que estão até querendo tomar o lugar de Jesus Cristo. Com certeza esse ramo vai ser cortado, porque todo o poder vem dEle, todo o poder pertence a Ele. Nós somos somente filhos deles, servos deles, que nós vamos alcançar, fazer alguma coisa, porque Ele nos capacita e Ele nos autoriza a fazer isso. E que Jesus Cristo venha capacitar e te autorizar também, meu irmão. Que Jesus Cristo venha fazer isso com você. Todo o poder emana de Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Porque quando Ele fala sobre a questão, se nós não estamos ligado nele, estamos lançados, como eu já disse, se não tem o caminho do céu, o outro caminho é inferno. Então, irmãos, eu prefiro estar ligado em Jesus Cristo. Eu prefiro estar ligado em Jesus Cristo. Com todos os problemas, é muito melhor estar nas mãos de Jesus Cristo do que estar nas mãos de Satanás. Essa é uma questão muito séria, meu irmão. As pessoas, às vezes, nós temos nos deparado com pessoas que muitas vezes mesmo estando na igreja, sendo tratados e curados por Jesus Cristo, muitas vezes você está emprestando a sua boca ou até mesmo o seu testemunho para você dar legalidade para o inimigo também agir. E você tem que ter um cuidado muito grande sobre isso na sua vida e sobre a sua família. Exemplo, pais e mães, cuidado com o que você refere aos seus filhos. Estou dando só um exemplo. Isto aqui há um poder enorme, porque você pode proferir bênçãos, mas também maldições. E eu digo para você, se você for abrir a boca, é só para abençoar. É só para abençoar, meu irmão. Mesmo que venha um momento de tribulação, abra a sua boca para abençoar, porque aí você está imitando Jesus Cristo. Percebe, meu irmão, a diferença que nós precisamos ter? Entende o que nós precisamos testemunhar como cristãos? Porque se não tiver isso, nada acontece. Um outro ponto que eu vejo nesse capítulo aqui é justamente sobre a obediência e as respostas. Porque diz assim: pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Não é pedir um carro zero, não é nada disso, não importa, você pode até ser, Deus pode te dar também. Mas você sabe aquela oração que você faz,
de algo de grande necessidade, aquilo que você precisa para o seu íntimo ou para o íntimo de alguém, você ora a Deus e Deus concede? É maravilhoso, irmão. É maravilhoso você ver o poder que Deus opera através de uma oração. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, não deixe de orar. Não deixe de se entregar. Não deixe de ser obediente a Deus. Porque aquele que obedecer, lhe será concedido. Jesus Cristo tem um tratamento, assim como Ele trata, Ele quer as melhores coisas para a sua vida. Você quer receber? Eu quero. Mas precisamos ser obedientes, irmãos. Nós temos que entender essa dependência. Depender de Jesus Cristo é muito bom. É se entregar, é entregar tudo nas mãos dele e deixa Deus age. Não sei se você já teve uma experiência, mas eu já tive algumas experiências de problemas acontecerem ao meu redor. Até deu vontade de tomar a frente e falar alguma coisa. Mas aí, na mesma hora, o Espírito Santo ministrou meu coração, eu dei 2 passos para trás e falei assim, Deus, está nas tuas mãos. E saí. Domínio próprio. Sabe a reação que o mundo está esperando que você vai fazer? Porque como ser humano você vai partir para cima? Sabe aquela reação que o mundo está esperando? Não, agora ele vai brigar, agora ele vai discutir, agora ela vai falar. Mas aí o cristão faz diferente. Está nas mãos de Deus. Não sou eu que vou brigar, não sou eu que vou falar, eu vou só dar testemunho daquele que está lá no céu cuidando de tudo na minha vida. Dá o passo e vai embora. E depois você vai ver e vai poder testemunhar o que aconteceu. Porque às vezes as pessoas vão fazendo problemas, principalmente o inimigo é estrategista sobre isso, de enrolar, enroscar as pessoas para justamente criar um maior problema, a maior confusão. E aí tudo vai depender, sabe de quê? Da sua e da minha reação. É no trabalho, é com o vizinho, amigos, parentes, familiares. Irmão, muitas vezes nós temos que nos calar para que Deus fale e haja. Isto, Deus começa, quando Deus está trabalhando no seu coração, é quando Deus está ministrando no seu coração e você começa a entender o que é o reino, o que é estar ligado na videira verdadeira. Porque se Ele trabalha e Ele resolve tudo, por que eu vou tomar a frente para falar alguma coisa? Porque se é o que o inimigo está esperando. Irmão, entenda alguma coisa que eu vou falar para vocês. Abençoar os meus irmãos, pregar o Evangelho, é minha função, é sua função. Tratar pessoas é função de Deus. Eu posso até acompanhar as pessoas, mas quem trata é o Espírito Santo. Você pode ser canal do Espírito Santo, sim, mas quem vai tratar é o Espírito Santo. Quem vai responder muitas coisas é o Espírito Santo. Quem vai tomar as suas guerras para poder lutar para você contra o inimigo e aqueles que estão se levantando é Deus. É Deus, meu irmão. Isso é quando você começa a entender o que é o reino. É quando você começa a ter noção. 4º ponto, o amor de Jesus conecta você ao nível mais alto e melhor ainda é quando ele se torna o seu amigo. Jesus Cristo aqui começou a falar para os seus discípulos algo muito importante. O tratamento está acontecendo, meu irmão. Primeiro, eles foram chamados para ser servos. Segundo, para ser discípulos. E terceiro, Jesus Cristo estava chamando eles de amigos. O grau de intimidade aumentou.
Porque nem todas as pessoas que estão ao seu redor são seus amigos. Não são, meu irmão. Amigo é aquele que você tem intimidade. E Jesus Cristo chamou esses homens, primeiro como servos, segundo como discípulos e terceiro como amigos. E ele explicou isso. Ele explicou isso lá no versículo, que ele fala assim no versículo 12: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Irmão, amar uns aos outros como Jesus Cristo amou, vou falar para você, é uma missão muito complicada. Sabe por quê, meu irmão? Você morreria por um amigo seu? Você se entregaria à morte por um amigo seu? E Jesus Cristo estava testemunhando isso já para eles. Eu vou me entregar por vocês, que são meus amigos. E diz assim no versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não chamo como servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do Pai, eu lhes tornei conhecido. Mudou. A intimidade já mudou a situação dos discípulos. Enquanto eles estavam como servo, foi aquele momento que eles foram chamados, mas eles não conheciam o reino de Deus. Eu não sei quanto tempo você já está nos caminhos do Senhor, quanto tempo você já aceitou, se batizou, quanto tempo você frequenta a igreja. A minha preocupação hoje é quanto tempo você já está conectado a Jesus Cristo, quanto tempo você já tem de intimidade com Ele, quanto tempo você já é chamado de amigo por Ele. Qual o estágio que você está, meu irmão? Servo? Discípulo? Ou amigo? Que silêncio, irmão. Se caiu uma pena aqui agora, a gente ouve. É algo que nós temos que parar e olhar para dentro de nós mesmos e falar assim: Deus, qual é o grau que eu estou contigo, meu Senhor? Eu poderia trazer isso aqui de uma outra forma e falar assim: será que hoje o meu grau é frequentador de igreja? Será que o meu grau hoje é simpatizante? Será que o meu grau hoje é aquele que dou só glória a Deus de vez em quando? Ou o meu grau hoje é porque eu já tenho intimidade e já chamo de amigo? É uma situação que você precisa rever todos os dias, meu amado. Falar o cristianês, dizer que é cristão, dizer que é crente, dizer que estamos aí, irmãos. Por quê? Aproveitando esse gancho aqui, só vai herdar o reino aquele que já estiver com a intimidade de amigo. Só entra na sua casa aquele que tem grau de intimidade. Ou você abre o seu portão, a sua porta, a sua sala e qualquer um entra. Não entra, meu irmão. Não entra. Não é assim. Como é que você vai morar no lar celestial? Como é que você vai? Porque ele diz: eu vou para o Pai, vou preparar morada e volto para buscar vocês. Ou seja, ele está dando um tempo para você se preparar. Ele está dando um tempo para você, como ramo, estar ligado à videira e produzir frutos. Ele está te dando tempo que é para você justamente fazer aquilo que ele te ordenou, porque um dia ele vai voltar e falar assim: vinde, benditos do meu Pai. E ninguém entra pela janela. Porque aquele que tenta entrar pela janela é ladrão, é salteador. E lá não entra. Para onde vai? Vai para o inferno. Então, irmãos, olha que situação nós estamos. Olha o que nós precisamos prestar atenção e refletir sobre como está a nossa vida, porque ninguém amou, nem nos ama da tal forma que deu a vida por nós, somente Jesus Cristo.
E foi sobre essa missão que ele foi conversar com os seus discípulos e falar assim: olha, a minha hora está chegando, o meu tempo está se findando, eu já não vou estar mais com vocês. E vocês vão ter que caminhar com as próprias pernas. Deixarei um Consolador, o Espírito Santo, como eu tenho, você tem. Você tem contato com o seu Consolador? Você tem intimidade com o seu Consolador? Porque é Ele que leva as suas orações, é Ele que leva as tuas reclamações, é Ele que leva tudo a Deus e a Jesus Cristo. E nós precisamos disso. Porque é de lá que emana nossas bênçãos, é de lá que emana a nossa vida, a nossa paz, a nossa alegria. É do trono de Deus que vem para nós. Então, irmãos, eu quero te convidar a amar uns aos outros. Porque quando você se mantém conectado, você se torna íntimo dele e passa a ser chamado de amigo. Quando você faz isso, você alcança a maturidade espiritual. Um dia você foi criança no caminho do Senhor, no Evangelho. Um dia você foi adolescente. De repente, hoje você é um jovem, mas você tem que alcançar a maturidade espiritual. Você tem que alcançar a sua intimidade com Deus. Lá no versículo 2, no capítulo 2 de Tiago, versículo 23, diz assim: cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhes foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Abraão, antes de Jesus Cristo vir à terra, foi chamado amigo de Deus. Pelo seu testemunho, pela sua fé, por toda a obediência que ele teve a Deus. Nós já tivemos a oportunidade de ter Jesus Cristo renovando a nossa aliança com o Pai. E hoje, nós somos chamados amigos dele? Irmão, a oportunidade está sendo dada para você. De estar conectado à videira, de produzir frutos, de ter intimidade com Deus, ser chamado de amigo e um dia poder ir morar na casa dele. Amém? E aí? Como é que nós vamos resolver isso? Para que nós possamos concluir, os 5 pontos eu vou deixar como referência. Primeiro, nós precisamos entender quem somos nós no reino de Deus. Você é servo, você é discípulo ou você é amigo? 2, a partir do momento que você aceita Jesus, ele começa a te tratar e curar você. Terceira referência, nós somos totalmente dependentes de Jesus Cristo. A sua maior prova de amor é incomparável. A maior prova de amor que Jesus Cristo teve é incomparável. E quinto, nós precisamos estar conectados à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Que venham os músicos, venham os irmãos, a gente possa estar louvando. Quero pedir a vocês que fiquem de pé. E que nesta oportunidade que nós vamos ter agora, não sei qual louvor que será ministrado, mas eu quero pedir a você, quero dizer para você que Deus está te dando uma oportunidade de você conversar com Ele. Eu não sei se essa semana sua foi tão corrida quanto a minha. Eu não sei como você passou essa semana, se foi na paz de Jesus Cristo ou se foi atribulado. Eu não sei como você está. Eu não tenho a mínima ideia de qual o seu grau de intimidade com Deus. Eu não sei se você é servo, se você é discípulo, se você já é amigo de Deus.
Mas eu quero te pedir nesta hora, que conforme esse louvor for sendo ministrado, você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e começa a falar com o Pai. Começa a pedir renovação se for necessário. Começa a pedir os frutos do Espírito se for necessário. Começa a pedir aquilo que está faltando para a sua vida. Até mesmo se for necessário você ser limpo pelo agricultor. Senhor, eu quero ser tratado, meu Pai. Senhor, eu preciso ser tratado. Que esses minutos que nós estamos aqui, você possa agora começar a orar. Começa a louvar e orar ao mesmo tempo. Começa a se derramar. Começa a falar para Deus o que você precisa. Mas que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Ou você que está em casa, que você não fique da mesma forma que você está. Pai, eu quero ser tratado. Pai, eu quero ter intimidade contigo, meu Senhor. Pai, eu quero ser diferente. Pai, eu quero algo mais de Ti, Senhor. Senhor, eu quero poder estar nas mansões celestiais, ó Deus, face a face contigo, meu Senhor. Porque lá eu não vou entrar de qualquer maneira. Então, por isso, Deus, trata-me, Senhor. Que você possa ter essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Ele está pronto para curar, libertar, salvar. O Espírito Santo está aguardando só aquela ordem. Os anjos do Senhor estão aguardando as ordens, falando assim: vai, atende os meus filhos, atende os meus ramos, porque eles vão produzir muitos frutos. Que o seu coração nesta noite, irmão, comece nesse tratamento. Ou se já estiver, seja dado sequência. Mas que você não fique do jeito que você está. Que Deus possa te abençoar todos os dias. E aqueles te procurarem, porque as pessoas procuram frutos. Ninguém vai até uma árvore para não sair de mãos vazias. Todo mundo, quando vai procurar uma árvore, ela quer achar frutos. E que as pessoas possam achar os frutos do Espírito na sua vida. Possa achar esses frutos do Espírito em você. E ali você vai ser a canal de Deus na vida dessas pessoas. Para você dizer, com toda a força do seu peito, dizer: eu sou um cristão. Eu sou um canal de bênção de Deus para a vida das pessoas. Eu sou aquele que posso abençoar, porque Deus me abençoa. Coloque isso na sua vida, meu irmão. E declare. Assim como você já está com a mão no seu peito, eu vou orar por você. Deus, aqui estão os teus filhos, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor. Também aqueles que se encontram, Senhor, nos acompanhando pela rede social. Deus, toma ele nas tuas mãos. Que o Espírito Santo de Deus possa tratar a cada um deles. Para que eles não fiquem mais como servos, não só como discípulos, mas que eles venham ser amigos de Deus. Através da sua fé, através dos frutos que eles vão produzir, através, ó Senhor, de tudo que o Senhor vai fazer na bênção, na vida deles, ó Pai. Dá uma semana, Senhor, abençoada. Toma o primeiro lugar, ó Pai. Assim eu te peço. A cada lar aqui representado, e os lares dos nossos irmãos que nos acompanham, o Senhor possa fazer morada. Por isso, ó Deus, toma cada um de nós. É o que nós te agradecemos e te louvamos, porque só Deus é o Senhor.